Começa agora o programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Conosco, hoje, o editor Renato Leandro, da editora SEAC, para falar dos livros do Sidney Fernandes, que será nosso entrevistado, e nos dizer dos livros anteriores dele e também falar sobre o lançamento do seu novo livro. Então, nós vamos dar a palavra para o Renato e os nossos cumprimentos da Rádio e TV SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade, Bauru, São Paulo. Luiz, prazer. Prazer é estar nosso. Aqui na TV SEAC, né? E o prazer maior ainda em falar sobre as publicações do Sidney Fernandes e vamos tentar falar um pouquinho, né, sobre esse trabalho que o Sidney vem fazendo e também um pouco do trabalho da editora. Certo. Então nós gostaríamos então que nós temos aqui dois exemplares que estão expostos para a câmera em sintonia com o Amor e Reencontro, que são as obras do Sidney que ele já editou. Então nós gostaríamos que pudesse falar alguma coisa, o que a editora SEAC faz, como ela colabora com o Centro Espírita Amor e Caridade, o que é a editora SEAC para os nossos espectadores. Bom, a editora SEAC é um departamento do Centro Espírita Amor e Caridade, né? A editora tem a coordenação do diretor Richard Simonetti, que também é o escritor. E a editora, através das suas publicações, ela presta o seu serviço enquanto departamento ao SEAC, né? Um dos motivos pelas quais a editora se faz presente e tem a sua atividade, talvez até o mais importante, é a divulgação da própria doutrina espírita, né? Então nós realizamos esse trabalho aqui em Bauru e hoje nós temos 93 títulos, né, no catálogo da editora e temos agora o prazer de ter mais um escritor aqui da casa, que é o Sidney, né? Um escritor que, enfim, nasceu aqui dentro do Amor e Caridade. Então a editora tem o prazer de ter um editor aqui da casa entrando por esse caminho da literatura. Nós gostaríamos de reforçar que o Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru é uma entidade filantrópica e, por isso, ela dá toda a assistência através de rendas que têm que ser obtidas de alguma forma, ou através de doações que não são suficientes. O governo ajuda com uma parte, mas não é suficiente pela grandeza em que o Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru alcançou. Então, essa colaboração da editora SEAC seria também no sentido de arrecadar algum dinheiro vendendo alguma mercadoria e essa renda seria para a manutenção do Centro Espírita Amor e Caridade, né? Exatamente. E no que isso representaria, o que eu estou querendo perguntar é o seguinte: nós temos aqui uma livraria, né? Essa livraria, ela tem esses livros. Exato. E esses livros também são vendidos fora da livraria do SEAC, que fica aqui? A editora oferece para os leitores aqui de Bauru, né? Disponibiliza nas livrarias da cidade. Nós temos aqui a livraria do próprio Amor e Caridade, né? Que vende também as obras da editora. E a editora atende também a todo o Brasil. Nós atendemos a todos os estados. A editora tem esse trabalho de divulgação do próprio SEAC e do próprio Espiritismo, né? Afinal, é o nome do SEAC, né, que está em voga quando há uma publicação e a distribuição. Então, a distribuição dos livros feitos pela editora é uma distribuição nacional, né? Não se limita apenas à região ou somente a Bauru, né? Aliás, o mercado de Bauru representa uma pequena parte, uma pequena parcela, né, já que ela atende a todos os estados, né? E eu gostaria de reforçar nosso pensamento que é do Centro Espírita Amor e Caridade, que é trabalhar com voluntários, né? Seria o Sidney e o Richard Simonetti voluntários, ou seja, eles são escritores, eles doam os seus direitos autorais para a editora? Exato. Esse é um ponto assim, importante, então. né? Uhum. Porque todo o dinheiro conseguido através da comercialização dessas obras, né, os escritores da casa, no caso o Sidney Fernandes, o Richard, como nós temos também outros escritores da casa, a Mônica, o Carlos Eduardo Luz, são escritores que oferecem o seu trabalho para a editora e não recebem direito autoral. Todo o direito autoral o autor cede para a instituição, para que a instituição possa ter um retorno através da sua obra, né? Da sua obra.
Nós gostaríamos também que, se você pudesse, você que editou, você pudesse falar alguma coisa sobre esses dois livros que estão expostos aqui. Maravilha. Sintonia Nós do temos Amor. aqui o Reencontro. O Reencontro é a primeira publicação do Sidney, né? O primeiro livro dele, lançado em 2012. O Reencontro, ele é um livro que a gente coloca no gênero de histórias e reflexões, porque o Sidney traz para o cotidiano das pessoas, através de pequenas crônicas do dia a dia, traz a doutrina espírita para o dia a dia. Ou seja, vamos falar de temas do cotidiano, temas que são comuns, né, a todas as pessoas, sob a ótica do espiritismo, como o espiritismo poderia se posicionar em relação a questões como trabalho, família, saúde, finanças. Então, é um livro quase que feito em cima de um trabalho de crônica em relação ao nosso dia a dia, sob a luz da doutrina espírita, que isso é uma forma de você elucidar o seu trabalho e de trazer o espiritismo para o nosso dia a dia. Esse é o Reencontro. No caso do livro seguinte, que é Em Sintonia com o Amor, de 2013, ele é inspirado no Sermão da Montanha. Ele tem como ponto de partida da construção desse livro, né? Aliás, o Sidney cita no livro, e tem até uma frase importante de Mahatma Gandhi, em que Gandhi diz que se porventura toda a literatura ocidental deixasse de existir, mas se tivéssemos o Sermão da Montanha à nossa disposição, nada estaria perdido. Então, a partir do Sermão da Montanha, o Sidney também faz esse trabalho dissertativo, de pequenas crônicas do dia a dia, mas o livro se baseia diretamente no Sermão da Montanha, que é o Em Sintonia com o Amor, que é de 2013. O principal lançamento que nós temos esse ano, estamos falando do escritor Sidney Fernandes, aqui do SEAC. É justamente o livro Ser Feliz é uma Arte. Exato, Inclusive, isso. é o nosso painel aqui que está Eu atrás até de trouxe nós. um exemplar aqui, né? Mostrar a todos e para você. É o último lançamento da editora, né? É o novo livro do Sidney Fernandes, Ser Feliz é uma Arte. O Sidney fala sobre a importância, e dentro do movimento espírita, é muito importante essa colocação, ou seja, as pessoas almejam a felicidade, têm como um objetivo final de vida a felicidade, muitas vezes esperando que esse momento venha ou através do plano espiritual, né, depois da vida, ou no final da vida. E o Sidney coloca da importância dessa felicidade, dela ser conquistada nesse exato momento, no momento presente. Ou seja, como é que eu posso trazer a felicidade para o meu dia a dia a partir de hoje, né? Então, esse é o tema central do livro. Certo, então. Nós chegamos ao final do primeiro bloco desse nosso programa Despertar e retornaremos falando diretamente com o escritor Sidney Fernandes, que lançou essas obras que acabamos de apresentar agora. Queremos agradecer ao Renato Leandro a sua presença aqui nos nossos estúdios. Obrigado, Luiz. Obrigado Muito pela obrigado. oportunidade de falar um pouco sobre a editora SEAC e de trazer esse lançamento para o Sidney. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Estamos de volta com Despertar. Hoje está conosco o orador e escritor espírita Sidney Fernandes, autor dos livros Reencontro e Em Sintonia com o Amor.
E o Sidney vai nos mostrar hoje o seu mais novo lançamento, Ser Feliz é uma Arte. Sidney, nossos microfones para seus cumprimentos. Telespectadores, amigos do programa Despertar, é com muita alegria que estamos aqui hoje para falar do meu novo livro, Ser Feliz é uma Arte. Sidney, o que levou a se utilizar do pensamento da escritora Cecília Meirelles para editar mais um livro espírita? O pensamento está na obra A Arte de Ser Feliz e é assim. Eu me sinto completamente feliz, mas quando falo dessas pequenas felicidades certas que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem, outros que só existem diante das minhas janelas, e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. Na verdade, Luiz, esse verso de Cecília Meirelles nos inspirou tanto na linha do próprio livro, como no próprio título. Nós encontramos nessa frase dela esta observação de que a pessoa que está na janela tem à sua disposição muitas paisagens, e se ela tiver uma certa sensibilidade, se ela for esperta, se ela resolver abrir o seu espírito para coisas belas, felizes, ela vai conseguir captar. Então, a ideia é esta, a de que nós temos à disposição coisas boas, coisas ruins, felizes, infelizes, bonitas, feias, e ela nos chama a atenção para a necessidade de atentarmos para as coisas boas. Então a gente partiu da ideia de que para se detectar coisas bonitas, coisas que nos trazem felicidade, de uma certa forma é preciso ser um artista. Daí o título, Ser Feliz é uma Arte. Gostaria que se mostrasse a sua nova obra. Ah, sim. Uma capa muito bonita que a SEAC Editora conseguiu trazer para nós. Ela é o tema também do nosso banner aqui de fundo. E quem vê a obra, pelo menos da capa, está gostando. Não sei se do conteúdo, mas está muito bonita a capa. Então, o conteúdo nós podemos prosseguir aqui com a nossa conversa. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta que está no que diz André Luiz, que em matéria de felicidade, convém não esquecer que nós nos transformamos naquilo que amamos. Como explicar isso? Transformar-se naquilo que nós amamos. Na verdade, é uma frase que André Luiz tirou ou se inspirou no próprio ensinamento de Jesus. Onde está o seu tesouro, onde você colocar o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Em outras palavras, Luiz, nós, aqui na Terra, temos a oportunidade de nos ligarmos a uma coisa ou outra. E, normalmente, nós colocamos o nosso tesouro nas coisas materiais, nas coisas que dizem respeito aos sentidos materiais, quando nós sabemos que a nossa passagem pela Terra é transitória. Não levaremos daqui senão o que fizermos da vida. A má notícia é que o meu cartão de crédito não vale lá em cima, não dá para levar as casas, ternos, propriedades. Só levarei daqui as coisas boas que eu fizer. E eu entendo, Luiz, que nós vamos fazer coisas boas se fixarmos a atenção nas coisas boas. Agora, se eu me dedicar ao vício, ao sexo desregrado, se eu tornar se o objetivo da minha vida, se eu canalizar o objetivo da minha vida somente para coisas materiais, coisas terra, com certeza tudo isso vai ficar por aqui. E eu irei para a eternidade, para uma outra vida espiritual, de mãos abanando. Eu tenho que já preparar a minha bagagem. Como? Se não é possível levar nada material, somente coisas imateriais. E tomar cuidado para levar coisas imateriais, coisas que não têm nenhuma matéria, mas ligadas ao bem. Porque dá para levar coisas erradas que fazemos.
As nossas maldades vão conosco. Por isso, vem a proposta aí de André Luiz de nós tomarmos cuidado com aquilo no que vamos nos transformar. Nós temos que nos transformar, nos ligar em coisas positivas, que nos fazem bem, que nos trazem benefícios para a nossa economia espiritual. Mais uma citação que consta do seu livro, e é de Allan Kardec. O Espiritismo tem progredido, sobretudo depois que foi melhor compreendido em sua essência íntima, depois que se lhe viu a importância, porque toca ao ponto mais sensível do homem, toda a sua felicidade, mesmo neste mundo. Gostaríamos de saber como entender essa citação. Esta frase de Kardec também, ao lado daquele verso da Cecília Meirelles, inspirou a linha do livro. Kardec diz que é possível você começar a ser feliz agora, porque há uma outra citação evangélica, e é claro que vinda de Jesus, a felicidade não é deste mundo. E não é mesmo, a definitiva não. A felicidade concreta, real, absoluta não é. Mas Kardec acena com a possibilidade de nós começarmos a cultivar, a partir de agora, o começo da felicidade. Uma felicidade ainda que relativa. Então, ele cita que o Espiritismo tem progredido porque está oferecendo ao homem a resposta que ele ansia por todo sempre. O homem quer ser feliz, quer estar melhor. Daí a doutrina espírita ser este caminho que nos leva a uma felicidade. Repito, não a definitiva, mas o começo da nossa felicidade. Uma questão fundamental. É fora de dúvida que as imperfeições nos tornam infelizes. Nossos tormentos partem exatamente delas. Não podemos ser felizes completamente, já que ainda somos imperfeitos. Então, não existe felicidade na Terra? Então, nós voltamos ao mesmo ponto. O próprio Jesus já dizia que dependendo daquilo que fizermos, dependendo das atitudes que assumirmos, nós vamos gradativamente amealhando um bem-estar ou um mal-estar. Fazer ao semelhante aquilo que desejaríamos para nós é a regra áurea de Jesus. Kardec somente repete isso numa questão de O Livro dos Espíritos, a 133, dizendo: quanto mais eu me livrar de coisas negativas, melhor será a minha vida. Fazendo assim uma figuração, uma metáfora, poderíamos dizer o seguinte: eu tenho um balde de água suja, isto é, eu fui misturando, colocando sujeira nessa água. Então eu não consigo, de uma hora para outra, jogar a água suja fora e colocar água limpa. A vida não é assim. Não dá para parar para a gente resolver tudo de uma vez. Então eu tenho que começar a me livrar das coisas negativas, começar a praticar o bem, ser mais honesto, mais paciente, poder relevar as agressões alheias. São coisas positivas, como se fosse baldes de água límpida que eu estou colocando no meu recipiente. Isto é, eu coloco só água limpa, um dia o meu recipiente vai se tornar com água límpida também. Então, o homem, o tempo todo, faz coisas positivas e negativas. A proposta é que ele diminua as coisas negativas e aumente as coisas positivas. Como não somos anjos ainda, não dá para a gente só fazer coisa boa. De vez em quando a gente faz alguma coisa errada. Então, a proposta é diminuir as coisas erradas e aumentar as coisas boas para que isso reverta naquela felicidade que citamos na pergunta anterior, começo dela, a felicidade relativa, mas o início da felicidade definitiva. Da afirmação que todos nós somos protegidos, mas se os céus conspiram a nosso favor por não desejarem nosso sofrimento, porque nem assim podemos ser felizes? Você poderia dar fechamento da sua... Pois não. Na verdade, nós encaramos o sofrimento como uma desgraça. A falta de dinheiro, a morte de um parente,
os problemas físicos que nós portamos, as doenças, as dores, nós, sob o ponto de vista físico, encaramos isso como uma desgraça, às vezes até como castigo de Deus. Quando, na verdade, Deus quer o nosso bem. Daí a gente dizer que os espíritos, que os céus conspiram a nosso favor. Acontece que eles nos dão todas as oportunidades para trilharmos o caminho correto. E daí, conforme já citamos no começo, quanto menos defeitos, menos comprometimentos, maior felicidade. Acontece que a vida não é assim. Volta e meia nós nos desviamos. Nos desviamos, e aí esse céu que conspira a nosso favor tem que tomar uma providência. Porque se deixar do jeito que está, aí nos desviamos completamente e nos isolamos das leis de Deus. Então, Deus, através dos seus mensageiros, começam a tomar providências de correção de rumo. Como é que corrige o rumo? Bom, por duas maneiras. Você tem um filho que está saindo do caminho. Filho, volta a trilhar o caminho certo. Não corra com seu carro. Estude. Leve a vida a sério. Não se deixe seduzir-se pela droga, pela bebida, pelo cigarro. Então, o primeiro passo é você falar com ele, com calma, né? Dando conselho. E se ele não aceita o conselho? Aí, ou você deixa que a vida o ensine, e aí a vida que vai acontecer? Lá na frente ele vai ter contato com problemas mais sérios de saúde, problemas com a justiça. Então, não foi pelo bem, não foi pelo verbo, vai pela dor. Na espiritualidade é a mesma coisa. Quando nós nos desviamos, Deus nos manda recados, ora através de um orador, ora através de um padre, ora através de um livro, sugestões. Meu filho, toma jeito na vida, melhore o seu comportamento. Se nós formos espertos, nós vamos atender esse conselho e vamos voltar ao trilhar o caminho correto pelo bem, pelo verbo. Agora, se a gente continua teimando, aí, infelizmente, mesmo querendo o nosso bem, ou exatamente porque quer o nosso bem, os céus vão colocar para a gente problemas, dores, doenças, problemas financeiros, desencarne de parente, ou até a própria morte, para irmos à espiritualidade, repensarmos a vida e retornarmos. Então, não vai pelo bem, não vai pelo amor, vai pela dor. Alerta-nos Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, que os bons espíritos se afastam de qualquer pessoa que pretenda fazer da mediunidade um degrau para alcançar o que quer que seja que não atenda aos desígnios divinos. Diz ainda que os espíritos inferiores gostam de enganar, mas não de ser enganados. Têm vontade própria e agem como melhor lhes apraz, visando apenas seus interesses materiais. Há pessoas que não vacilam em manipular encarnados e tentar enganar desencarnados. Parece que você tem para nos contar uma historinha sobre o perigo de se querer fazer dos espíritos nossos servos. Qual lição que podemos tirar? É a história de Doralice, que eu não vou contar aqui, mas vou só dar mais ou menos uma ideia do que aconteceu. Muitas pessoas querem resolver seus problemas assim, na maciota, sem se esforçar demais. E pensam, às vezes, que os espíritos estão à sua disposição. Então, eles comparecem a certos lugares e encontram espíritos não superiores, espíritos terra a terra, que parece que namoram na terra. Eles estão mortos, desencarnados, mas estão andando por aqui, que se prestam a certas negociações. Então você faz um favor para o espírito retribui. Essas coisas são complicadas, porque nós não podemos conseguir nada na vida sem ser pelo esforço, pelo bem, pelo caminho certo. Doralice, ela queria morar ou casar-se com João Pedro. Mas o João Pedro já tinha um compromisso.
Ela foi atrás de um espírito que ela contou uma mentira lá para o espírito, e o espírito, não sei se pela influência do espírito, o que foi, eu sei que ela conseguiu casar-se com João Pedro. Passados alguns meses, João Pedro caiu em si. Fiz uma besteira. E avisou para a Dona Alice, estou indo embora. Falei, o que eu faço agora? Aí ela voltou para conversar com o espírito. O espírito sabia que ela o havia enganado na vez anterior e deu um conselho. E não sei se deu certo esse conselho do espírito para ela reconquistar o João Pedro. Só lendo o livro que vocês vão descobrir. Mas isso é apenas um exemplo, é uma maneira de nós ilustrarmos que nós não podemos negociar com os espíritos. A única maneira de conseguirmos os nossos objetivos é com trabalho, estudo, perseverança, persistência, força de vontade, garra. Com isso nós conseguimos. Agora, pedir ajuda de espíritos para acertar a nossa vida é muito complicado, Luiz. Nós chegamos ao final de mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Se você quer participar de nosso programa, entre em nosso site www.tvcac.com.br. Sidney, suas considerações finais nos últimos instantes. Muito bem. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os meus leitores, aqueles que prestigiaram o livro Reencontro, o primeiro da nossa lavra. Depois, aqueles que confiaram na gente, inclusive a SEAC Editora, e lançaram o Em Sintonia com Amor. Para terem uma ideia, o primeiro livro, a primeira edição, teve 1.500 exemplares. Agora, neste livro que estamos lançando hoje, Ser Feliz uma Arte, a SEAC Editora está sendo até imprudente, está lançando já na primeira edição 5.000 exemplares. Mas isso graças a você que tem prestigiado o nosso trabalho. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.